nós. E quando nós nos reunimos e começamos a meditar sobre tudo que ele passou, a nossa fé é aumentada, a nossa fé é acrescentada. Muitas das vezes os problemas da vida e situações que acontecem contra nossas vidas, irmãos, querem nos desanimar, querem nos fazer muitas vezes desistir da caminhada. Mas quando nós meditamos sobre o que Jesus passou por nós, sobre tudo o que Jesus enfrentou estando aqui na face da terra, em corpo de homem carnal, nós vemos que não é impossível. Se nós queremos vencer, nós também poderemos vencer. Todas as coisas que Jesus enfrentou, suportou, Ele fez pensando em mim e em você. Diga glória a Deus. E hoje nós também fazemos tudo olhando para seus exemplos, olhando para Jesus Cristo. Quando Ele nos chamou para seguir após Ele, Ele nos chamou, amados irmãos, para que nós possamos seguir os seus exemplos. Nós seguimos após, quer dizer, atrás de Jesus. Na nossa frente Ele vai, na nossa frente está Jesus. Nós vamos olhando firmemente para Ele e vamos continuando esta caminhada. Não temos motivo para parar, não temos motivo para desanimar. Porque se nós estamos olhando para Jesus, nós tudo vamos suportar, amém? Diga glória a Deus. Já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Jesus sofreu, padeceu por nós, venceu tudo, foi glorificado lá na glória pelo Pai, porque Ele venceu este mundo. Nós também, se nós, irmãos, pensamos em Jesus, pensamos em tudo que Ele fez, em tudo que Ele passou, e Ele claramente na sua palavra nos ensina, nos mostra que eu e você, por causa do seu evangelho, por causa do seu nome, nós também iríamos enfrentar aflições. Nós também iríamos enfrentar lutas, batalhas nesta vida, mas olhando para Ele que venceu tudo e foi glorificado, tomou posse da grande vitória, nós também vamos tomar posse da nossa vitória. Quantos creem, diga glória a Deus. Aleluias. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Deus nos chamou para sermos seus seguidores, para servir a Ele e para fazer a sua vontade. Por isso nós entendemos, amados irmãos, que quando nós viemos para os caminhos do Senhor, nós temos que morrer e ressuscitar outra vez. Como isso, pastor? Nicodemos disse para o Senhor Jesus: como pode o homem sendo velho tem que tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E não é isso que Jesus estava dizendo. Ele está dizendo morrer para as práticas pecaminosas, morrer para o mundo e viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que agora se espelha em tudo aquilo que Jesus fez e passou fazendo aqui na face da terra por nós. E agora nós vivemos uma vida para o Senhor Jesus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Porque esta é a vontade do Senhor, que nós façamos aquilo que lhe agrada, aquilo que é bom. Quando estávamos distante do Senhor, não conhecíamos a palavra de Deus. Fazíamos tantas coisas que até hoje nos envergonha falar, não é verdade? Quando conhecemos a palavra do Senhor, somos transformados. A palavra do Senhor abre nossa visão. Nos mostra que a vida que nós estávamos vivendo no passado, distante do Senhor, era uma vida de sofrimento, uma vida até mesmo distante de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Se tem uma coisa que pode separar o homem de Deus, é o pecado. A palavra é clara em dizer, Isaías 59, as pessoas muitas vezes lerem só o primeiro versículo, e onde fala: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados, surdos, para que não possa ouvir. Mas no segundo versículo fala claramente sobre o que nos separa do Senhor, dizendo: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Aleluias.
Somente é o pecado que separa o homem de Deus. E quando nós vivíamos, irmãos, errante, vivendo uma vida no pecado, uma vida, como diz a palavra do Senhor aqui, nas concupiscências carnal, nas coisas deste mundo, nós vivíamos separado de Deus, distante de Deus. Mas Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo veio a este mundo para pagar o preço que os homens não tinham mais como pagar, ninguém poderia pagar. Sacrifício de homens, o Senhor já não recebia mais. Os sacrifícios que eram feitos no passado para ser perdoado dos seus pecados, o Senhor já não aceitava mais, porque era tanto o pecado que teve que ser o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus sacrificado para que nós possamos ter o perdão dos nossos pecados. Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. Então, por isso, amados irmãos, vivendo uma vida na presença do Senhor, o Senhor Jesus Cristo nos ensina como viver uma vida para Deus, deixando para trás as coisas que antes nos separavam da graça de Deus, o pecado que nos separava do amor de Deus, e agora seguimos a Ele, seguimos seus exemplos, seguimos, irmãos, a palavra do Senhor que nos ensina a viver uma vida mais perto de Deus, e tendo a graça, a misericórdia do Senhor. Porque é bastante, versículo 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatria. Já é bastante que antes de nós conhecer a verdade, isso que eu falei antes, muitas vezes nos envergonhamos até de pensar no que nós fazíamos antes, quando nós conhecemos a palavra. Porque nós vemos que fizemos tanta coisa errada, tantas coisas que entristecia a Deus, e nós não sabia. Não sabia por quê? Porque não conhecia a verdade. Por isso que a palavra nos diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade abre o nosso olho para nós enxergar e ver o que é certo, o que é errado. Então, conhecendo a palavra do Senhor, nós vimos aqui quanto tempo andamos distante do Senhor, praticando coisas que desagradavam ao nosso Deus. É isso que o apóstolo está dizendo, já é bastante que no tempo passado da nossa vida, nós fizéssemos tantas coisas que desagradou ao Senhor, vivendo uma vida distante de Deus, em dissoluções, concupiscência, borracheiras, glutonaria, bebedice, abomináveis idolatria. E as pessoas do mundo, olha, versículo 4, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Aqueles que não seguem ao Senhor, eles acham até mesmo a loucura o que nós fazemos. E estranham porque que nós mudamos de vida. Quando eu mudei de vida, muitos estranharam e falaram, e agora o que aconteceu? Por que você abandonou os amigos agora? Não é que abandonei os amigos. Deus abriu os meus olhos para que eu veja que o que eu estava fazendo era errado. Que a vida que eu estava vivendo era uma vida distante de Deus. Parece que era tudo normal. Parece que era a melhor coisa que eu fazia, se a juntar com os amigos, beber, como diz aqui, borracheira, bebedice. Tanta coisas, irmãos, que fazia com que nós pecássemos. E pecássemos tanto que o Senhor nos castigou muitas das vezes, porque o castigo vem sobre os filhos da desobediência. Então, eles acham estranho nós não correr, como diz a palavra do Senhor, o mesmo desenfreamento. Quer dizer, a mesma vida que eles estão vivendo, tipo que para eles tudo é normal. Nada é proibido. Pode tudo, pode fazer tudo, só que na hora em que até mesmo aperta o sapato, eles correm para Deus. Era isso que acontecia comigo também. Fazia tudo aquilo que desagradava o Senhor, entristecia o Senhor, virava as costas para Deus. Mas quando os amigos me abandonavam, quando eu via que estava complicada a situação, eu corria para quem? Para Deus.
dobrava os joelhos, pedia misericórdia. E foi tão difícil para mim voltar um tempo, porque quando eu dobrava os joelhos para buscar ao Senhor, o inimigo falava claramente na minha mente, dizendo: você vai orar agora? Olha aí, passaste todo esse tempo aí pecando contra Deus e agora você vem buscar de Deus? Agora que você está se vendo mal, Deus não vai te escutar. Deus não vai te ouvir. Deus não vai te perdoar. E isso, irmãos, soava fortemente na minha cabeça e eu pensava: meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Mas depois de muitos anos, Deus teve misericórdia de mim e eu consegui voltar para o Senhor e crer que o Senhor é grande em misericórdia. A sua palavra nos mostra que aquele que se humilha, alcança a misericórdia do Senhor. Eu me humilhei diante dele, reconheci meus pecados e ele me perdoou e hoje eu tenho uma vida nova. Hoje eu vivo uma vida para servir ao Senhor, para viver para o Senhor Jesus uma vida nova. Isso quer dizer morrer para o mundo, nascer para Cristo. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. As coisas velhas ficaram para trás, agora vivemos para agradar ao Senhor. Como nos agradamos ao Senhor? O que agrada realmente a Deus? É a nossa santificação. A nossa santificação, isto agrada a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que você queremos agradar a Deus, devemos ser santo como Ele também é santo. Ah, pastor, mas existe algum que é santo? Nós, pela fé, pela graça, nós já somos chamados de santos na presença do Senhor, porque nós estamos lutando, procurando todos os dias. Temos defeito, temos falhas, temos pecado, mas estamos todos os dias reconhecendo, nos humilhando e tentando fazer o melhor para o Senhor. Aleluias! Então, a santificação agrada ao Senhor. A santificação, o que é, irmãos? É viver uma vida separada para Deus. Ser santo quer dizer ser separado do impuro para Deus. Deixar para trás as coisas que você sabe agora por causa da palavra do Senhor que você conheceu, que era pecado ou que é pecado. Deixa de lado isso e procura agradar ao Senhor. Você sabe que tal caminho não agrada a Deus? Sai desse caminho, desvia-te desse caminho e procura o caminho que te leva a estar mais perto de Deus. Estar mais perto do Senhor. Aleluias. Estar mais perto de Deus, irmãos, nos traz grande vitória para as nossas vidas. Então as pessoas do mundo vão achar estranho, olha o que diz a palavra. Eles acham estranho vocês não correr o mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Isso quer dizer, um dia todo joelho se dobrará. Um dia alguém vai prestar conta de ter se levantado contra os ungidos do Senhor. Um dia alguém que murmura e que diz, até mesmo nos chama de louco, nos chama de tantas coisas por causa desta palavra da verdade, hão de dar conta diante do Senhor. Porque nós estamos nada mais fazendo que procurando ser fiéis ao nosso Deus que nos chamou do mundo de treva para a sua santa luz. Não é que nós achamos que somos melhores do que aqueles que ainda não vieram, não. O nosso desejo é que eles também venham. O nosso desejo é que eles também aceitem a Jesus. E estamos fazendo, mas irmãos, para poder ser santo e viver uma vida em santidade, precisamos nos separar deles. Precisamos abandonar o caminho da impiedade. Precisamos abandonar o caminho que até mesmo outrora nós estávamos seguindo. E pudemos ver pela palavra de Deus que esse caminho nos estava levando cada vez mais ao abismo. Cada vez mais distante do Senhor. Então, quando nós resolvemos mudar de vida, muitos não entendem e ficam até estranhando e blasfemando de nós, murmurando, dizendo, querem ser os santos, querem ser isso, aquilo. Não é, irmãos, nós simplesmente queremos estar na vontade do Senhor. Uma certa oportunidade eu tive que conversar com alguém da minha família, que depois
depois que eu aceitei ao Senhor, eu tive que mudar. Não que eu virei as costas para a família, não. Mas naquelas festas que eu costumava estar com eles, eu já não fui mais. Naqueles momento até mesmo ali de bebedeira e coisas até mesmo que desagrada ao Senhor, eu já não estava mais. Eu tive que me afastar disso, porque de maneira nenhuma eu ia conseguir me firmar nos caminhos de Deus se eu continuasse frequentando aqueles lugares. Não tem como. Então ali, irmãos, chegou um tempo em que eles viraram as costas para mim. E ficavam criticando. Quando eu passava, criticavam, diziam, lá vai o santo, lá vai o crente santo, aquele ali não se mistura mais, aquele ali não conhece os parentes, aquele ali trocou os parentes por causa da igreja. E um certo dia eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se tu me dá graça, eu quero um dia falar com eles. Eu quero falar, por que eu mudei? E um dia o Senhor preparou uma oportunidade e nós se encontramos num caminho, eu e aquela pessoa que tanto me criticava de longe, ele gritava e falava as coisas, mas aquele dia Deus preparou e colocou ele bem na minha frente. E quando ele quis escapar, eu falei, não, fulano, espera aí, vamos conversar agora. Falei, vamos ser, você é homem, eu sou homem também, vamos conversar bem aqui, eu quero te explicar algumas coisas que você não entende. Eu falei, eu não sou contra a tua cachaça, não sou contra aquilo que você faz, cada um escolhe a vida que quer levar. Se você acha que para você essa vida é boa, continua nela. Agora eu quero te falar da minha parte. Eu não estou sendo melhor do que você porque eu mudei de vida. Não, nós somos a mesma coisa. Simplesmente eu achei que essa vida não era uma vida boa para mim. E eu me encontrei com a palavra de Deus. E a palavra de Deus me esclareceu muitas coisas que eu não sabia. E eu fui ver que isso me afasta cada vez mais de Deus. Então eu quero andar com Deus. Eu preferi buscar a presença de Deus. Não é que eu não queira e até mesmo despreze a minha família. Agora eu quero que você me entenda uma coisa. Você acha que eu iria deixar dos vícios, estando todos os dias junto com vocês, que vocês estão fumando, bebendo? Você acha que eu ia conseguir estar hoje liberto, que graças a Deus não preciso mais de beber, de fumar, não preciso mais de jogos, não preciso mais dessas coisas? Você acha que eu conseguiria alcançar esta grande vitória para a minha vida, que para mim isso foi uma grande vitória? Se eu tivesse todos os dias junto com vocês, jamais. Não ia dar certo, porque várias vezes eu prometi para pessoas da minha família e prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia beber, que eu nunca mais ia fumar. No outro dia eu estava na mesma. Várias vezes eu testei, ou seja, tentei, queimei carteira de cigarro, que eu joguei fora bebida e no outro dia estava de novo. Para que eu possa alcançar algo de Deus, eu também tive que fazer minha parte. Eu tive que também me esforçar, porque a palavra do Senhor nos mostra claramente que se nós queremos alcançar algo de Deus, precisamos ter bom ânimo e nos esforçar também. Esforça-te e tenha bom ânimo. O Senhor fala para Josué, dizendo, você vai herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria, mas tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo. Se não era para nós fazer a nossa parte, o Senhor iria fazer tudo por nós. Mas tem coisa que Ele não faz. Ele nos dá as oportunidades, Ele nos dá a força, mas o que precisamos nós fazer, Ele jamais vai fazer. Ele não faz o que nós podemos fazer. O impossível Ele faz. O milagre Ele faz. Milagre é aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Então eu falei para aquele familiar meu, falei, olha, quero que você me entenda, eu acho que fica muito feio, eu não incomodo vocês, eu não fico gritando e dizendo, manga de bêbado, vão se converter, alguma coisa, nunca, jamais, eu estou sempre orando por vocês, estou sempre clamando a Deus por vocês, nas minhas orações vocês estão. Eu oro para que Deus faça uma obra e assim como Deus mudou minha vida, possa mudar a de vocês também. Então eu acho que deveria mudar. Não precisa você ficar todo dia gritando para mim, dizendo que eu sou santo. Eu não sou santo, eu estou procurando. Eu estou tentando, eu estou buscando ao Senhor e louvo a Deus pela mudança que Ele fez na minha vida. Eu não tinha nada.
Porque vocês bem conheceram o meu passado. Quando eu pegava um dinheiro, eu gastava tudo em festa e em bebida. Hoje, graças a Deus, eu tenho família. Hoje, graças a Deus, eu tenho casa. Hoje, graças a Deus, eu tenho trabalho. Hoje, Deus fez uma transformação na minha vida e eu quero continuar lutando por causa disso. Aleluias! Então, amados irmãos, Deus deu graça e Ele me abraçou ali, pediu perdão. E a partir daquele dia, a gente tem uma amizade tranquila e nunca mais precisou ficar aquela afronta entre nós e eles. Eu falei simplesmente, se vocês um dia estiverem lá de boa, que não tem música, bebedeira, eu vou chegar lá, eu vou conversar com vocês, mas raramente eram os dias que não tinha isso, era a vida que eu vivia também. Dia e noite, amanhecia, às vezes acordado, no outro dia continuava de novo. Então, não tinha como Deus fazer alguma coisa, mas para que Deus fizesse, eu tive que também me esforçar. Diga glória a Deus. E por causa desta mudança, alguns de vocês também já enfrentaram dificuldade. Mas nós não devemos nos importar com isso. Nós devemos ainda orar por eles e entender que o Senhor, o mesmo Deus que transformou a nossa vida, vai transformar a vida deles também. Vai fazer a obra na vida deles também. Mas para isso, amados irmãos, precisamos perseverar naquilo em que nós aprendemos. Diga glória a Deus. Já é bastante que em outro tempo nós vivíamos nessa vida. Agora, vivendo com Cristo, nós precisamos ter uma vida diferente. Isso o Senhor está falando aqui para a sua igreja, para aqueles que já mudaram de vida e estavam querendo voltar outra vez a essa vida. Quem sabe não a cachaça, quem sabe não até mesmo as bebidas de forte que deixava eles ali fora de si, mas tem muitos pecados que são os mesmos. Existem muitas coisas, amados irmãos, que a igreja do Senhor pratica, que é às vezes a mesma coisa, ou até mesmo, quem sabe, pior do que uma pessoa lá do mundo pratica, vivendo fora da presença de Deus. E o Senhor nos chama a nossa atenção para que nós não vivamos mais essa vida, não pratiquemos mais esses pecados. Porque, amados irmãos, às vezes você pode dizer, Deus transformou minha vida, hoje eu não bebo mais, não fumo mais, mas a sua língua às vezes é bem afiada para caluniar o teu irmão. Às vezes até mesmo o teu olho é rápido para olhar aquilo que não deve olhar. Às vezes até mesmo tuas mãos são meio rápidas para passar ou tocar naquilo que não devia, o que não é seu. Não seria um pecado também? Não seria a mesma coisa que estar vivendo uma vida dissoluta lá no mundo, quem sabe hoje não bebendo, mas também fazendo coisas que às vezes pior do que uma pessoa que bebe? Por isso que a palavra está dizendo aqui, nós não podemos mais continuar nessas práticas pecaminosas. Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para servir a Ele. Os exemplos Ele nos deu, vivendo uma vida santa, uma vida separada do pecado. Aleluia! Sendo filho de Deus, se fez homem e andou neste mundo, viveu entre os pecadores, mas não se achou pecado nele. Diga glória a Deus. A desculpa de algum crentinho por aí, irmãos, é que a carne é fraca e é que está vivendo no meio do pecado, não tem como. Pastor, minha família toda não serve a Deus, meus amigos não servem a Deus. Jesus esteve entre os pecadores, mas ele não pecou. Diga glória a Deus. Pastor, mas ele era filho de Deus, mas em corpo de homem. Sentiu as dores que nós sentimos, sentiu tudo, sentimentos que nós sentimos. Por isso ele se fez homem para nos mostrar, para mim e para você, que se nós queremos ser fiel a Deus, nós podemos ser fiel. Em meio à contaminação, em meio ao pecado, em meio às coisas más deste mundo, se eu e você queremos nos separar para servir a Deus, podemos sim. É um pouco difícil, mas não é impossível. Você pode agradar a Deus lá na empresa, lá no meio de todos aqueles que não servem a Deus. Você pode ser uma luz no meio deles. Você pode ser alguém que não se contamina, estando no meio de pessoas contaminadas. Se você quer, você consegue, porque Jesus nos prova que isso é possível.
E Ele nos manda nós olhar para Ele, olhando para Jesus, olhando para Ele, nós vamos vencer todas as batalhas, todas as dificuldades, todas as tentações. Ele foi tentado pelo diabo, mas não caiu na tentação, venceu todas as tentações. E eu e você precisamos também, amados irmãos, porque nós decidimos mudar de vida, devemos também sentir e ter o amor de Cristo Jesus em nosso coração. O amor fraternal é a exortação do Senhor aqui para nós nesta noite sobre a paciência na aflição, o amor fraternal, segundo o exemplo de Cristo Jesus, vivendo em amor, amar uns aos outros, porque as guerras, irmãos, vêm, o inimigo procura, né, fazer com que eu e você tenhamos guerra entre os irmãos, e isso não pode. Nós precisamos viver em amor, porque Cristo nos chamou para sermos diferentes. O que nós éramos antes lá, devemos usar de exemplo para hoje não ser, dentro da igreja, entre os irmãos. Viver uma vida, irmãos, de paz, de amor entre os irmãos, em harmonia, porque isso agrada ao Senhor. Quando nós nos reunimos para participar da Santa Ceia, nós nos reunimos, irmãos, para fazer memória de Jesus, como falei antes, e também para confraternizar este momento em que nós compreendemos e vemos que somos um em Jesus. Ao partir o pão, nós fazemos o quê? Ao partir o pão, nós estamos ali discernindo o corpo do Senhor e nós estamos vendo que somos todos um só. A igreja pode ser muitos irmãos, mas se torna um mesmo corpo. Um só corpo. Esta mão pode se levantar contra essa outra, ferir essa outra? Não. Não pode, irmãos. Os membros de um mesmo corpo, se um dedo se machuca, todo o corpo sente. Se falta um dedo da minha mão, todo o corpo vai sentir. Se falta um membro do seu corpo, você vai sofrer, porque você precisa de todos eles. O corpo é completo, diga glória a Deus. Isso quer dizer o quê, irmãos? Muitas das vezes, quando vem o inimigo, se levanta contra a igreja. Tem crente que pensa, mas por que o fulano não sai de uma vez? Por que o fulano não vai embora? Por que o persegue até tirar o fulano da igreja? Não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a amar os nossos irmãos. O Senhor nos ensina a suportarmos uns aos outros. O Senhor nos ensina o amor fraternal, que nós precisamos do irmão, precisamos da irmã. Ah, mas o Senhor não conhece, pastor, qual é aquela fulana? Melhor é que ela saia da igreja. Não, melhor é que ela fique ali e que Deus faça a obra e que ela possa ser uma serva do Senhor. Aleluias! O que eu vejo hoje, irmãos, dentro da igreja do Senhor, é que muitos são hipócritas. Porque eles oram e dizem, Senhor, envia as pessoas que estão lá no vício, nas drogas. Envia o drogadito, envia aquele que está ali, Senhor, que já não tem mais condições, que não tem mais recurso para ele lá nos recursos humanos. Traz para a tua casa, transforma ele, muda ele. E às vezes o irmãozinho está do lado dele ali, ele está dizendo, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui tem que ir embora. Esse aqui já está condenado. Nem ora mais por ele. Como que você crê que o Deus pode transformar o drogadito que está lá nas drogas e não pode transformar teu irmão que está do teu lado, que às vezes o defeito dele é bem menos? Às vezes é simples uma falta de compreensão. Às vezes é simplesmente você chegar até ele e conversar um pouco com ele, e entender qual é a situação dele, e você vai ver que às vezes nem era problema aquilo que você estava achando que era um problema. Mas você quer que Deus cure o paralítico, que Deus transforme o drogado, que Deus mude a vida de tanta gente. Você tem fé e ora com fé, mas para mudar a vida do seu irmão, ou para que você possa tirar aquilo mal que está no teu coração, que não deixa você ver algo bom no teu irmão, você crê que Deus não pode fazer. É melhor que Deus tire ele da igreja do que transforme a tua vida e a vida dele. Então tem muitos hipócritas na igreja. Desta forma, Deus faz um milagre, opera um milagre na vida do fulano, mas na vida do outro que está mais fácil, tem que condenar. Isso aí não tem mais jeito. Tem que sair da igreja, tem que dar um jeito de tirar esse irmão da igreja. Não posso olhar na cara dele, não posso ver esse irmão na igreja. Se ele vai hoje na igreja, eu não vou.
Isso não é o amor fraternal que o Senhor nos ensina. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que todos nós temos defeitos. Todos nós erramos. Todos nós podemos fazer coisas boas, mas vai ter sempre uma parte em nossa vida que nós temos uma falha, um defeito, e que nós às vezes estamos lutando. Estamos lutando, orando, pedindo: Deus me ajuda, eu quero vencer isso. E assim como nós reconhecemos que temos defeito, todos os irmãos são iguais. Todos também têm e merecem uma chance para que Deus lhe ajude a eles melhorar. Como ele vai mudar se você jogou ele para fora? Aleluias! Como ele vai, até mesmo às vezes ele estava precisando de uma mão amiga, de um apoio para que ele possa vencer, mas ao invés de receber um apoio, recebeu uma pedrada. Ao invés de receber uma palavra de ânimo para ele se firmar mais na presença de Deus, ele recebeu, foi uma rasteira que tombou ele lá no chão, ele não pode mais levantar agora. Não é isso que o Senhor nos ensina, irmãos. Nós somos membros do mesmo corpo, um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos todos nós de Jesus Cristo. E assim nós vamos vencer, porque lá no céu, irmãos, não tem um lugar separado para cada um. Não tem como. Lá no céu só vai entrar quem é santo, só vai entrar quem é limpo de coração, só vai entrar aquele que realmente ama seu irmão. Ah, mas eu amo meu irmão. Prove então. Mostre que você ama de verdade. Irmãos, porque muitas das vezes nós estamos nos enganando a nós mesmos, dizendo que amamos a Deus, mas aborrecemos nossos irmãos. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus tantos anos na igreja, já estou me aposentando na igreja, mas o coração cheio de mágoa, cheio de malícia, coração cheio de rancor, cheio de ira. Não suporta olhar na cara do seu irmão. Não suporta até mesmo ver o irmão na igreja. Irmãos, isso aí não é de Deus. Isso aí não tem como, é mentira. Você está mentindo para você mesmo. Porque a Bíblia é clara em dizer: se você não consegue amar a teu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Não tem como. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Então, igreja do Senhor, esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Já é bastante que no tempo passado nós andamos errante, fazendo tantas coisas. Agora Deus nos chamou para a vida nova. Deus nos chamou para viver em santidade. Deus nos chamou para servir uns aos outros. Deus nos chamou para sermos luz no meio da treva. Deus nos chamou para que nós possamos ser, irmãos, seus servos, servir a Ele com alegria e esperar a recompensa que tem para nós lá na glória, se nós formos fiéis. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe, amados irmãos. Deus fale melhor no coração de cada irmão. Nos poderia seguir aqui. Tem muitas mais coisas boas aqui neste capítulo. Mas nós vamos parar por aqui, porque o horário já não deixa e eu não quero tomar muito tempo dos irmãos aqui nessa noite. Irmãos, entendam uma coisa. Entendam uma coisa. Jesus, Ele te ama. Ele derramou sangue por todos nós para nos perdoar. E a Bíblia diz que se algum irmão tiver queixa contra outros, assim como Jesus o perdoou, perdoai vós também. Se Jesus te perdoou e você crê que Jesus te perdoou, você precisa perdoar teu irmão também. Você precisa amar o teu irmão também. Porque, irmãos, não adianta de nada. Não adianta cargo ministerial. Não adianta anos de igreja. Se nós não amar o nosso irmão, no último dia nós não vamos entrar pela porta. Não vamos entrar, não adianta. E Jesus está às portas. Logo, logo Ele vem para recompensar a cada um segundo suas obras. E quais estão sendo as nossas obras? Estamos vivendo em santidade? Estamos guardando a palavra de Deus? Estamos fazendo aquilo que Ele mandou nós fazer? Se não estamos, irmãos, procuremos fazer rapidamente. Porque nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vem por nós. Ele pode demorar muito para arrebatar a sua igreja? Não sei. Mas eu sei que a minha vida é como um vapor. A minha vida, como diz a palavra do Senhor, é como um vapor. Hoje aparece e daqui a pouquinho desaparece.
Aqui estamos todos nós, quem sabe na próxima ceia, vocês não me verão eu aqui, vai vir outro. Porque posso ter partido com o Senhor. Então eu preciso estar sempre guardando a palavra de Deus, vivendo a palavra do Senhor. Se eu não perdoei, se eu não amei, se eu não valorizei o meu irmão, não tem como um dia eu chegar na presença do Senhor e querer ter a recompensa que é a vida eterna. Amém? Se coloque todos em pé em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra. Eu confesso aos irmãos, eu já tinha marcado aqui outra passagem, não era essa mensagem que eu tinha em mente. Mas eu não faço aquilo que eu quero, eu procuro sempre que o Senhor venha revelar, nos dar a palavra que Ele quer falar comigo e com você. Então foi esta palavra, se você recebe, você vai ser abençoado. Se você guarda ela, a tua fé será aumentada. Levanta as tuas mãos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e